Então, para a gente iniciar esse contexto, né, a gente tem que entender que nós estamos diante de pacientes críticos, né, na UTI e na urgência e na emergência. Quando eu falo setor de urgência e emergência, é porque na UTI também, né, tem muitas situações de emergência. Tá? Então, a gente vai tratar nesse contexto aqui de urgência e emergência do paciente crítico como um todo. Então, o paciente de urgência e emergência e o paciente de UTI. Tá? Então, nós estamos diante de pacientes críticos nesse setor, né? O setor de urgência e emergência, ela é uma área de alto risco para a ocorrência de eventos indesejáveis, porque os pacientes estão totalmente instáveis, como a gente sabe, tem instabilidade hemodinâmica, instabilidade metabólica, são multi-invadidos, né? Devido à rotatividade dinâmica de atendimento, pela grande demanda de pacientes com graus variados de gravidade, pela deficiência quantitativa e qualitativa dos recursos humanos e materiais, sobrecarga de trabalho e estresse profissional e ambiental. Então, esse é o cenário, tá, de uma urgência ou emergência, um setor de emergência, tá? Um paciente que está instável, ali naquela emergência tem uma rotatividade grande de pacientes, tá? Eles têm gravidades variadas, então tem o paciente que está mais estável, o paciente que está menos estável, então a gente tem que estar atento, né, saber diferenciar esse paciente. E tem a questão também dos recursos humanos, às vezes tem poucos profissionais para tanta demanda de paciente naquele setor, tá? Então esse é o cenário de um setor de urgência e emergência realmente, tá? Então, o nosso corpo, gente, ele tem uns processos naturais de compensação, né, do nosso organismo, ele tem uns processos naturais de compensação, mas o paciente ele precisa de um aporte, de um suporte dessas medicações, né? Então, frente às características clínicas dos pacientes atendidos na unidade de urgência e emergência, a intervenção medicamentosa e a administração de drogas com alto poder de ação é frequentemente tornado um aliado no processo de recuperação de saúde. Como a gente viu, as drogas vasoativas, elas vão promover um aumento dessa pressão arterial, né, promover um aumento da perfusão geral desse paciente, então ela é uma aliada, né, essas drogas, essas medicações, elas são aliadas, elas que vão dar o suporte, né, para aquele paciente que não está mais conseguindo, o organismo dele não está mais conseguindo compensar as funções, né, de uma maneira ideal para que ele consiga continuar funcionando normalmente. Então, assim, para tanto, a administração de medicamentos exige um cuidado intenso e requer conhecimento específico e especializado, pois qualquer falha durante essa atividade pode trazer consequência, né? Então, a gente, enquanto equipe de enfermagem, a gente tem que conhecer as drogas, tá? Tem que conhecer os efeitos adversos, tem que conhecer qual é a melhor via de administração, né, numa situação de emergência. Sempre faz-se administração de medicamentos por via endovenosa, tá, gente? Sempre, sempre, sempre. A gente tem que saber a indicação, a dosagem, né? Porque às vezes lá no calor do momento, na emergência, acontece uma prescrição errada, né? Às vezes a prescrição geralmente é verbal numa situação de emergência, mas a gente tem que estar atento, né? Tem que saber qual é a droga que vai ser utilizada numa ressuscitação cardiopulmonar, quais são os efeitos adversos, qual é a melhor via, qual a dosagem dessa medicação, essa dosagem está certa para esse paciente. A gente tem que estar atento a isso, porque qualquer falha, né, o paciente já está instável. Então, qualquer uma dessas falhas, qualquer uma dessas coisas que a gente pode deixar passar, pode ocasionar no paciente uma reação adversa, uma reação alérgica. O erro de medicação pode ocasionar a morte desse paciente, né? Ele pode evoluir, ao invés de a gente ajudar a estabilizar esse paciente pode evoluir para óbito justamente por conta de um erro de administração, um erro de dosagem dessa droga, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, não é porque a gente não prescreve, né? A equipe de enfermagem não é porque a gente não prescreve que a gente não deve conhecer, tá? Não é porque, né, o técnico faz o trabalho mais técnico, mais braçal, que ele não deve conhecer
as indicações da droga. A gente não é assim, não se prendam a isso, tá? E vocês têm que saber o que vocês estão administrando, tá bom? Aí, gente, só um momento. Eu esqueci de falar daqui, tá? Se tratando de urgência e emergência, dentre as principais intervenções realizadas pela equipe de enfermagem, a administração de drogas utilizadas em situação de urgência é a das mais frequentes. Sempre quando tem a situação de urgência, a equipe de enfermagem fica nessa administração de medicamentos. Sempre, principalmente a equipe técnica de enfermagem, tá? O enfermeiro fica liderando a parada, o médico fica prescrevendo, o outro profissional fica fazendo as compressões, o outro fica ambusando. Então, dentro do contexto de urgência e emergência, essa administração de drogas é sempre utilizada pela equipe de enfermagem, sobretudo pela equipe técnica de enfermagem, tá? Entretanto, com os avanços tecnológicos, muitos dos dispositivos e equipamentos relacionados à saúde são utilizados na assistência de enfermagem para a administração de medicamentos, né? Então, a gente tem a bomba de infusão, equipes específicos e a equipe, né? A gente tem que saber utilizar esses equipamentos, a gente tem que saber utilizar uma bomba de infusão, né? A gente tem que saber utilizar o equipo, tem que saber utilizar essas tecnologias para esse paciente, tá? Para manter esse paciente, para prestar assistência para esse paciente. Então, essas tecnologias a gente precisa saber utilizar mesmo, né? A gente tem que andar de acordo com as tecnologias, então a gente tem que saber manusear todos esses equipamentos que estão ali no paciente. A administração de drogas é realizada de formas diversas, em bolos ou em administração contínua, visando muitas vezes manutenção dos parâmetros vitais e estabilização clínica do paciente. Tá. No caso da APC, de uma parada cardiorrespiratória, né, que é uma situação de urgência, é o que mais acontece, mais a gente vai ver, essa administração de medicamentos é feita em bolos, a gente não vai diluir essa medicação, tá? Porque a gente quer que seja um efeito rápido, né? Então a gente não dilui, a gente faz essa administração da droga pura, tá? Então, para manter realmente esses parâmetros vitais e estabilizar o paciente. Emergência é isso, manter o paciente vivo, primeiramente, né? A gente tem que manter esse paciente vivo e depois a gente tem que estabilizar. Então, lembre, situação de urgência, situação de emergência, a gente, PCR, principalmente, né? A gente faz em bolos, né? O medicamento é puro, por exemplo, adrenalina, quebra uma ampola, aspira a ampola e administra no paciente direto. A gente não dilui, tá? Numa situação de emergência. Em relação ao carro de emergência, dentro do setor que a gente trabalha, né, tem um carrinho de emergência, né? Na UTI vai ter um carrinho de emergência, na enfermaria tem um carrinho de emergência para a enfermaria todo, na emergência tem um carrinho de emergência, tá? Então, o que tem nesse carrinho de emergência? A gente às vezes fala carrinho de parada, mas não, é um carro de emergência, não é só um carro de parada, porque lá tem uma série de medicações e materiais que são utilizados para diversas situações de urgência e emergência, tá? Então, para realizar o atendimento de situações de emergência, há no setor os carros de emergências, cujos itens devem ser imprescindíveis para atenderem à demanda, sendo que a quantidade de materiais e medicações varia conforme o público atendido, para que assim possa contribuir com agilidade e diminuir o desperdício. Então, esse carrinho de emergência, os insumos que tem um padrão, né? Tem a padronização que é sugerida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, também baseada nas normas da American Heart Association, gente, não sei nem pronunciar, que é a sociedade e o ARRA, ele faz essa padronização do carrinho de emergência, tá? Só que a quantidade de materiais que vai ter nesse carrinho de emergência depende muito da demanda do setor, né, do perfil daquela unidade, tá? A quantidade de materiais, às vezes o carrinho é um carrinho menor, às vezes o carrinho é um carrinho maior porque tem uma grande demanda de situações de emergência,
tá? Então, existe essa padronização, tá? Esse carrinho de emergência, lembrem-se, não é só para parada, né? Ele tem várias medicações nesse carrinho, e muitas dessas medicações foram aquelas que a gente falou na aula passada. Então, tem sedativos, tem analgésicos opioides, tem adrenalina, amiodarona. Então, geralmente esses medicamentos eles estão no carrinho de emergência, tá? Então, aqui, gente, para a gente entender o carrinho de emergência, ó, a primeira gaveta sempre, né, são as medicações. Aqui nesse carrinho, ele é um carrinho pequeno, então não tem muita medicação. Ai, meu Deus. Não tem muita medicação, mas a gente consegue ver adrenalina, água destilada, furosemida, tá, dipirona. Então essas medicações, elas ficam no carrinho. O carrinho geralmente é muito maior, tem muito mais medicações do que esse carrinho aqui, principalmente o carrinho de UTI. Tá? Tem muito mais medicações. Então a primeira gaveta, ela sempre vem com as medicações desse paciente, dos pacientes, tá? Diazepam, clonazepam, fentanil, dipirona, furosemida, vem, né, adrenalina, amiodarona, que é para parada. Então, elas sempre vêm na primeira gaveta, as medicações, tá bom? Elas vêm identificadas. No final de cada procedimento de emergência, de urgência ou de emergência, a equipe de enfermagem vai lá, confere quais os materiais que foram usados, tá? E faz a reposição, porque imagina você for prestar, o paciente parou e está faltando uma adrenalina no carrinho, sendo que ele precisa de uma adrenalina naquele momento, entendeu? Então, sempre que acontecer uma situação de urgência e emergência, a equipe de enfermagem vai lá e repõe esses materiais que foram utilizados, medicação, tubo, equipo, seringa. Então, a gente repõe tudo que foi usado na última situação de urgência, tá? Ou de emergência. A segunda gaveta é uma gaveta de acesso. Esse carrinho aqui tá muito pop, tá, gente? Geralmente tem muito mais coisas, mas a segunda gaveta geralmente é onde tem para fazer vias de acesso. Então, tem os scalpes, tem os abocates, tem os equipos, tá? Tem esses equipamentos que são utilizados para os acessos. E não tem só um, tem vários. Tem vários catéteres número 16, por exemplo, que é o que a gente mais usa em situação de urgência, né? Catéter de grosso calibre. A gente usa o 16, geralmente. Então, sempre tem mais de um. Então, a segunda gaveta, geralmente, ela é para as vias de acesso, tá? Endovenoso. A terceira gaveta é para vias aéreas. Então, tem tubo orotraqueal, né, de todos os tamanhos. Depende do setor, né? Se for um setor de adulto, vai ter uma numeração. Se for um setor pediátrico, vai ter outras numerações, mas a terceira gaveta são para vias aéreas. Então, tem sonda de aspiração, tem tubo, né? Tem esses equipamentos para o suporte de via aérea, de via avançada, né, do paciente, para fazer essa intubação orotraqueal, tá? As gavetas em diante, né, as demais gavetas, elas são os outros materiais. Aí tem as soluções, sejam solução fisiológica, solução glicofisiológica, tá? Tem os eletrodos do paciente, tem o que mais? Deixa eu ver. São mais isso mesmo, as soluções, os eletrodos, os equipos específicos, tá, gente? É isso que tem geralmente no carrinho de emergência, só que muito mais quantidade, tá? Aí ficam os demais materiais. Em cima do carrinho, geralmente, fica uma caixinha com glicosímetro, fica o DEA, que é para fazer a ressuscitação, né? Eu esqueci a palavra, gente. É o DEA, o desfibrilador. Isso, o desfibrilador fica em cima do carrinho, fica o material, o glicosímetro, o laringoscópio também geralmente fica ali em cima do carrinho, tá? Para esse material ser utilizado de maneira rápida. Então, geralmente o laringo fica lá em cima, numa caixinha, né? E esse carrinho fica lacrado, tá? Porque como são medicações,
né, muito específicas, medicações perigosas que ficam nesse carrinho, principalmente os opioides, os benzodiazepínicos, né, diazepam, clonazepam, dazolam. Então, sempre fica lacrado, tá? Para não ter esse desvio de materiais aí. Então, esse carrinho fica lacrado, ele só é aberto no momento de uma urgência ou de uma emergência, né? Tem um checklist desse carrinho para ver se está tudo certo, se está tudo... A gente faz isso diariamente. Se está tudo dentro do prazo de validade, tá? Se a quantidade, se está tudo em quantidade certa. Então, basicamente, o carrinho de emergência contém esses equipamentos, tá? Esses produtos, esses insumos. O carro de emergência, embora as medicações sejam contidas no carro de emergência, sejam exclusivas para a reversão de uma parada cardiorrespiratória, deve-se ressaltar a importância de abranger medicações para outras situações. Então, é aquilo que a gente falou. O carro de emergência ele não é só um carro de parada, né? Para atender o paciente que tem uma parada cardiorrespiratória. Ele atende o paciente também em outras situações, tá? Síndromes coronarianas agudas, que pode ocasionar um infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, edema de pulmão, crise convulsiva. Então, o carro de emergência não é só um carro de parada, ele é um carro de emergência, né, para várias situações. Então, ele contém uma grande variedade de medicações, porque se fosse só para parada, ele ia ter apenas adrenalina, amiodarona, né, e só isso. E os equipos e as soluções, mas não, ele é um carro que tem várias outras medicações, porque ele dá um suporte para outras situações de emergência também. Então, só um momento. Mas ela chegou. Então, gente, voltando. Vejamos algumas classes de medicações que estão presentes no carro de emergência, tá? Então, os antiarrítmicos, que é a amiodarona, que a gente viu que ela serve para arritmias cardíacas, né? O paciente está com algum problema lá no nódulo sinoatrial, na questão elétrica do coração, na descarga elétrica, ali, então tem o antiarrítmico, tem o anticolinérgico, que é a atropina, tem alcalinizantes, então tem bicarbonato, tá? Tem os analgésicos opioides, tem antídoto dos benzodiazepínicos, que é o fumazenil, então tem várias outras medicações, tem antipsicótico, né, o Aldol, tem anestésico, então tem várias medicações nesse carrinho de emergência, tem diurético, que é a furosemida, tá? Tem ansiolítico, então são várias medicações, né? Essas são só algumas dessas medicações que estão nesse carrinho e não pode faltar, tá? Não pode faltar, tem tudo que está dentro do prazo de validade, tem que ver a quantidade certa, esse carrinho tem que estar lacrado, né? Como eu já falei, então não pode faltar nada nesse carrinho de emergência. Aí aqui voltando, né, as drogas vasoativas, né? A gente viu noradrenalina, adrenalina, dobutamina, noradrenalina. Então, né, lembrando aqui, né, voltando à questão da droga vasoativa, a epinefrina, que é a adrenalina, né? Ela é utilizada na reanimação cardíaca faz muito tempo e ela é preconizada pelo ARNA, né? A administração é feita em pacientes com ataque cardíaco, ou a administração em pacientes com ataque cardíaco permanece duvidosa. Ela é mediada, a ação dela, principalmente pelos receptores que a gente viu que são os alfa-adrenérgicos, com o intuito de melhorar a pressão de perfusão coronária, né, ali no coração. Então, a epinefrina, ela é administrada durante uma parada cardíaca, tá? O paciente parou e é administrada a adrenalina, 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos, enquanto estão fazendo as compressões naquele paciente para ajudar, né, para garantir até que essa administração da adrenalina ela chegue na circulação geral de forma rápida, tá? Então ela vai dar uma força, ela é um dilatador, uma droga vasoativa potente que vai de lá no coração, tá? Vai melhorar
débito cardíaco. Se esse paciente parou, ele precisa, né, dessa adrenalina, tá? Então, ela é utilizada nesse contexto, né? Ela melhora a função cardíaca, melhora a circulação como um todo desse paciente que está em parada cardiorrespiratória, só em parada cardíaca, tá? O midazolam possui efeito ansiolítico e sedativo, como a gente viu, seus efeitos contra a dor são seguidos de modestas alterações dos sinais vitais, tendo como característica a redução da pressão arterial, ocasionado pelo seu efeito vasodilatador. Pode ocasionar redução da frequência respiratória com pequena dessaturação de oxigênio. Então, tá. O midazolam, ele é um ansiolítico e sedativo, tá? Então, ele é utilizado para intubação do paciente, só que ele causa uma alteração dos sinais vitais, né? Ele dá uma reduzida na pressão arterial porque ele tem uma questão vasodilatadora, digamos assim. Ele tem um efeito vasodilatador também, então dá uma queda na pressão desse paciente, né? E pode ocasionar também uma redução dessa frequência respiratória, porque ele pode ter uma depressão respiratória, tá? Então, midazolam utilizado para intubação, tá? Sedativo, ansiolítico, utilizados nesse paciente no contexto de emergência, tá? A noradrenalina, tá? É um vasopressor também, que tem propriedade predominantemente alfa, né, dos receptores alfas, mas ela também tem um efeito lá no coração, né, lá nos receptores beta-adrenérgicos, e ajuda a manter o débito cardíaco, tá? Então, o volume de sangue que sai do coração, né, ela dá uma ajudada aí nesse volume de sangue para melhorar a perfusão de forma geral. A deficiência de vasopressina pode se desenvolver em pacientes com choque distributivo hiperdinâmico. A administração em baixas doses pode resultar em aumento de substanciais na pressão arterial. Pode adicionar vasopressina à norepinefrina com a intenção de aumentar a pressão arterial até alvo terapêutico diminuir a dosagem de noradrenalina. Então, a vasopressina, ela pode ser administrada junto com a noradrenalina, tá? Mas a noradrenalina, norepinefrina, né, que é a noradrenalina, ela não pode ser administrada junto com a adrenalina. Então, lembre-se, vasopressina pode ser administrada junto com a noradrenalina, mas não pode se administrar adrenalina com noradrenalina juntos, tá, gente? No contexto de emergência. A dobuta, né, dobutamina, que a gente também viu, é uma droga vasoativa. Ela é um agente inotrópico, então ela também vai dar uma força lá no coração, né? Ela é escolhida para aumento do débito cardíaco, tá? Independentemente de a norepinefrina também estar sendo administrada, então a dobuta também pode ser administrada junto com a norepinefrina, tá? A dobutamina tem efeitos limitados sobre a pressão arterial, como a gente viu. Ela não causa muita alteração da pressão arterial, né, igual as outras, por conta da vasoconstrição, dá uma aumentada na pressão arterial, mas a dobuta não faz isso. O efeito dela é muito limitado na pressão arterial. Só que ela aumenta ligeiramente em pacientes com difusão miocárdica, como a normalidade primária, ou diminui ligeiramente em pacientes com hipovolemia subjacente. Então, a dobuta, ela pode aumentar essa pressão arterial, o efeito dela é limitado, né, na pressão arterial, não é igual às outras drogas vasoativas, mas ela pode aumentar ligeiramente, ela aumenta um pouco, pode aumentar um pouco, né, essa pressão em pacientes que têm disfunção miocárdica, ou seja, um infarto agudo do miocárdio, né, ou alguma anomalia ali, tá, ou tem algum nível de hipovolemia, então ela dá um aumento, né, um leve aumento nessa pressão arterial desse paciente. A adrenalina, que é a epinefrina, é uma droga potente que tem efeitos predominantemente beta-adrenérgicos. A gente sempre vai bater nessa tecla, né? Quando está em baixas dosagens, ela tem um efeito beta-adrenérgico lá no coração, né? E um efeito alfa-adrenérgico lá nos vasos em doses mais elevadas, foi aquilo que a gente já viu. Efeito dose dependente, dependendo de quanto esse medicamento for administrado, ele vai agir em um receptor
receptor específico, tá? Então, no caso da adrenalina, se for em baixas doses, no caso, na parada cardíaca, né, ela tem o efeito beta-adrenérgico lá no coração. E se for em altas doses, ela tem o efeito alfa-adrenérgico, que é na circulação, né, nos vasos sanguíneos. No entanto, a administração de adrenalina pode estar associada a uma taxa maior de arritmias e diminuição do fluxo sanguíneo lá do rim, tá? Além de aumentar os níveis de lactato sanguíneo, provavelmente por aumento do metabolismo celular. Então, essa administração da adrenalina, ela pode ocasionar algum tipo de arritmia lá no coração e, como ela, digamos assim, causa um efeito nos vasos, né, causa uma vasoconstrição, pode acontecer que esse fluxo lá para o rim, fluxo de esplênico não, gente, esplênico é do baço, esse fluxo de sangue lá para o baço seja diminuído, tá, por conta dessa ação alfa-adrenérgica, essa vasoconstrição periférica, tá? A morfina, ela é um opioide, né, forte, ela tem uma ação analgésica mesmo, a morfina, né, a ideia é controlar uma dor, geralmente paciente que tem uma dor muito excessiva, tá, ela varia a administração dela de 5 miligramas até 200 miligramas, mas geralmente ela é controlada, tá, em doses entre 10 e 30 miligramas, tá? Depende a escolha da dose adequada, o equilíbrio entre o controle da dor com os mínimos efeitos adversos possíveis. Então, a morfina, ela tem que ser adequada à administração dela para não ter muitos efeitos adversos, né? Então, depende muito do quadro clínico desse paciente, mas sempre toma-se cuidado com a administração da morfina, tá? E ela vem com essa ação analgésica para aliviar a dor, né? Para controlar essa dor. Não quer dizer que vai cessar essa dor, mas como ela é um opioide muito forte, né, ela tem a ação de controlar. Geralmente ela controla essa dor muito bem, tá? Ela é um fármaco que é metabolizado especificamente lá no fígado, né, formando 2 metabólitos, sendo um deles inativos, que se liga aos receptores opioides, impedindo a transmissão de mensagem da dor, e o outro exerce ação analgésica significativa. Então, como que é o mecanismo, né, da morfina? Ele é um analgésico e ela é metabolizada lá no fígado. Aí, quando ela é metabolizada, né, ela é processada lá, ela libera 2 metabólitos, 2 produtos, né? Um deles inativo, que ele se liga aos receptores opioides, impedindo a transmissão de mensagem da dor. Então, ela faz, né, a morfina faz um bloqueio neurológico, tá, nesse paciente, ele não sente mais a dor, não tem mais a sensação de dor, né? E o outro exerce essa ação analgésica mesmo. Então, ela faz um bloqueio neurológico e uma ação analgésica, né, impedindo a dor. Essa é a finalidade da morfina, analgésico opioide forte, que tem, né, duas. A ação dela é através desses 2 metabólitos que são formados ali no fígado. No momento que essa droga chega ali na circulação hepática, ela é metabolizada e os 2 produtos causam essas 2 ações no paciente. Impedem essa transmissão de mensagem de dor e a outra exerce ação analgésica significativa. Tá? Por isso que ela é um analgésico muito, muito forte, muito prescrito para pacientes que estão com dor intensa, paciente com câncer, né, paciente oncológico em fase terminal, ele geralmente fica em uso de morfina. Tá? A aspirina, ela é o nome comercial do medicamento que tem como base o ácido acetilsalicínico. Esse ácido acetilsalicínico, ele é um agente antiagregante plaquetário, tá? E então ele faz com que não se forme um trombo, digamos assim, né? Um coágulo sanguíneo ali naquele vaso sanguíneo. Ele é utilizado nos quadros de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, tá? O uso dele também é utilizado fora do contexto de emergência para prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, né? Então, o paciente tem alguma doença
cardiovascular, tem alguma obstrução da coronária, ou obstrução de algum vaso sanguíneo por trombo. Então, é feito esse paciente toma o ácido acetil salicílico, que é o AAS, né, em baixas doses. Então, dentro da situação de urgência e emergência, ele é muito utilizado para infarto agudo do miocárdio, tá? Porque ele é o antiagregante plaquetário, e no acidente vascular cerebral, e fora do contexto de emergência, ele é utilizado para prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, tá? Ele tem um baixo custo, ele tem muita disponibilidade, então ele é muito acessível, esse medicamento é muito acessível para o paciente. Bom, gente, então era isso. Eu trouxe algumas questões aqui para a gente fazer e entender, ver se vocês entenderam realmente essa questão de drogas, tanto as drogas que são utilizadas, mais utilizadas na UTI, quanto essas drogas que foram faladas de situação de urgência e emergência, tá? Para a gente entender. Então, aqui, paciente do sexo masculino, ele tem 38 anos de idade, deu entrada no serviço de saúde com sintomas de infarto do miocárdio. Nos primeiros 30 minutos de atendimento, denominado tempo porta-agulha, serão colhidas amostras para exames laboratoriais e administrado um conjunto de medicações estabelecidas no protocolo para esse tipo de atendimento, que devem estar disponíveis no carro de emergência. Desse conjunto de medicações, a que é destinada ao controle da dor lembrando, o paciente deu entrada com infarto agudo do miocárdio. Quais desses medicamentos é utilizado, né, destinado para o controle da dor? Ácido acetil salicílico, morfina, adrenalina, nitrato ou potássio? O que vocês acham, gente? O que a gente estudou? O ácido acetil salicílico, que a gente acabou de ver, ele é um medicamento que é utilizado em situações de infarto agudo do miocárdio, né? Em situações de urgência de infarto agudo do miocárdio. Sim. Mas a pergunta é, qual deles é destinado para o controle de dor, né? Neste infarto, essa dor intensa de infarto. Então, é a morfina, tá? O ácido acetil salicílico é utilizado no caso de infarto agudo do miocárdio. Os nitratos, que é a nitroglicerina, né, que é um vasodilatador que a gente viu lá na última aula, também é utilizado no infarto agudo do miocárdio, mas para controle de dor, nesse contexto, é feito a morfina, a administração da morfina. Outra questão aqui. Durante o atendimento pré-hospitalar, o paciente apresenta sinais e sintomas típicos, novamente, de infarto agudo do miocárdio. São recomendados de terapia medicamentosa durante o manejo inicial desse infarto, exceto, então, qual desses medicamentos, qual dessas intervenções aqui não deve ser feita em uma situação em que o paciente está apresentando um quadro de infarto agudo, né, do miocárdio. A administração de oxigênio se o paciente apresentar saturação baixa, congestão pulmonar ou desconforto respiratório? Não, a gente faz isso, né? A administração de oxigênio, até porque a circulação cardíaca está comprometida, porque ele teve uma isquemia, então a gente tem que promover oxigênio para esse paciente, então a gente faz a administração de oxigênio, tá? As estatinas são recomendadas nesse contexto de infarto agudo do miocárdio. As estatinas, gente, são a simvastatina, tá? Ela é usada para diminuir o colesterol, tá? O colesterol ruim, o LDL, que é o colesterol ruim. Então, aqui, dentro do contexto do atendimento do infarto agudo do miocárdio, a estatina não é utilizada. Ela é utilizada antes, lá no tratamento do paciente que tem um colesterol alterado, né? Na prevenção primária desse infarto agudo, mas não no contexto de emergência. Vamos ver os outros. A analgesia deve ser feita de preferência com sulfato de morfina endovenosa, paciente que está
infarto, ele sente uma dor intensa, então é feita a morfina para aliviar essa dor. Nitrato também é utilizado, e nitrato é a nitroglicerina, que a gente viu que causa vasodilatação, tá? É utilizado no contexto de infarto agudo de miocárdio, porque o paciente está apresentando isquemia do miocárdio, então é administrado nitrato para fazer essa vasodilatação. E o ácido acetilsalicílico, né, que é um agente antiplaquetário, também utilizado dentro do contexto do infarto. Então, aqui, a única medicação, né, desse manejo, né, durante o manejo do infarto agudo do miocárdio, é as estatinas, tá? Elas não são feitas nesse contexto de emergência. Ela é feita lá atrás, no tratamento desse paciente, lá na prevenção primária, ele está em casa e precisa diminuir esse colesterol ruim. E aí é feito sim lá na casa dele, mas dentro do contexto de urgência e emergência, não é feito, tá? E aqui a última questão, né? Quanto ao tratamento medicamentoso utilizado na parada cardiorrespiratória em adultos, marque a alternativa correta. A dosagem intravenosa ou intraóssea de adrenalina, né, epinefrina, é de 3 miligramas a cada 5 a 8 minutos. Não é 3 miligramas a cada 5 a 8 minutos no contexto de uma parada cardiorrespiratória, tá? A dosagem intravenosa ou intraóssea de amiodarona em sua primeira dose deve ser bolos de 300 miligramas e a segunda dose 150 miligramas. É essa a resposta. Acho que eu não falei. Eu falei que a amiodarona era um antiarrítmico, né, que era utilizado na parada cardiorrespiratória. Sim, a gente utiliza a amiodarona e a adrenalina no contexto de parada. Aí a amiodarona, a primeira dose, durante o ciclo, né, de parada, é realizado esses vários ciclos de adrenalina e de amiodarona. Então, a amiodarona ela é feita na primeira vez 300 miligramas, tá? E na segunda dose são 150 miligramas. Então, essa aqui é a resposta correta. A dosagem de amiodarona numa PCR, a primeira deve ser em bolos, né, direto, sem diluir. Deve ser 300 miligramas na primeira dose e na segunda dose 150 miligramas. É assim que é feito, tá? As outras alternativas, não existe evidência sobre a eficácia do uso de lidocaína na PCR em adultos, embora seja utilizada em alguns países. Essa daqui é correta, tá? A gente não utiliza aqui no Brasil a lidocaína na PCR mas em outros países utiliza-se sim, tá? No lugar da amiodarona, mas aqui no Brasil não, a gente utiliza a amiodarona. A dosagem IV de adrenalina é de 1 miligrama a cada 1 a 2 minutos? Não, é 1 miligrama realmente de adrenalina, mas a cada 3 a 5 minutos, tá? Nesse ciclo de emergência. Então, a resposta correta aqui é sobre a dosagem de amiodarona, tá? Ela é feita em bolos, a primeira dosagem 300 miligramas e a segunda 150 miligramas, tá, gente? Então, era isto a nossa aula de hoje, só para a gente terminar de entender esse assunto das drogas, principalmente em situação de emergência, que é o que vai acontecer na UTI.